Shalom, pessoal. Que bom que você veio até aqui, né, nesse estudo. Que bom que você está acompanhando, né? Os irmãos aqui que nos reunimos aqui para esse estudo. Você que está assistindo por vídeo, que está acompanhando, né? Acredito que aqui, quando estamos falando de princípios e buscando essa profundidade, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade. Na aula passada nós falamos sobre a descendência de Ham somente da parte de Cush, né? Então, hoje nós vamos ver dos três próximos filhos, né, dos outros três filhos, que é Mitzrayim, Put e Canaã. Então, o quadro está bem cheio, né? Tá, mas então, os quatro filhos são Cush, Mitzrayim, Put e Canaã. Tá? Esses são os quatro filhos de Ham, né? Ham quente, né? Então, dos três filhos de Noah, né, Yafet, o mais velho, que tem a ver com algo bonito, né? Com algo que tipo está bonito, né? Então, da mesma raiz de Jope, né? Então, hoje Tel Aviv, né, é Tel Aviv e Yafo, Tel Aviv e Jope, né? A cidade que fica junto ali, né? Então, aquele conhecido porto da onde Jonas saiu, onde Pedro estava orando quando teve a visão do lençol, né? Jope e Yafo, bonito, né? Então, Yafet é bonito. Shem, nós já falamos sobre a questão do nome, né? A importância do nome também na questão sacerdotal, porque nós vamos ter uma teologia do nome, né? Então, ele é o que carrega, o nome dele é nome, né? Olha que concreto isso, né? Justamente o que tem o nome é o que vai carregar a questão do sacerdócio, né? Da continuidade de ser o filho da fé, né? De Noé. Então, Noah, quando o abençoa Shem como sendo ele sendo o Elohim de Shem, Deus como sendo o Elohim de Shem, né? E Yafet vai habitar nas suas tendas. E isso está falando do quê? Também a ver com as nações. Então, a ideia de que tem um povo que é sacerdotal, né? e que outros vêm e recebem disso. Entram na tenda, quer dizer, habitam nesse lugar. A ideia da habitação, do lugar em que o Senhor tem, que é um lugar de habitação, né? Então, e Ham, que significa quente, né? E ele teve esses quatro filhos, dos quais Put não vai relatar nenhuma descendência, né? E dos filhos de Cush, nós vamos ter Seba, Avilá, Ramá e Sabtecá. Ramá teve Seba e Dedã, né? E Cush também teve Nimrod. Então o Nimrod está aqui embaixo, né? Falamos já abrimos alguma coisa a respeito de Nimrod, da importância, por que o texto vai falar de Nimrod, né? De como Nimrod foi aquele que fundou Babel, né? Vamos entrar um pouquinho mais nisso depois, né? Devido à importância da torre na história, né? Do estabelecimento desse sistema babilônico, né? E vamos falar um pouquinho sobre como se estabeleceram essas nações, né? Eu só vou dar uma lida, né? E você também pode acessar essa apostila, né?
no vídeo 5, na aula 5, se não me engano, você pode acessar a apostila, né? Também você pode assistir um dos vídeos que tem na playlist As Regiões Celestiais a respeito de Nimrod. O vídeo chamado A Maldição de Nimrod. Está na playlist As Regiões Celestiais. Tá? Então, os descendentes de Ram. Cush, filho de Ram. O reino de Cush ao sul do Egito é conhecido por pelo menos 1770 anos antes de Cristo. Mas este nome também tem sido associado por alguns com os cassitas, que habitavam na região da Mesopotâmia, Cordilheira de Zagros, a cidade suméria de Kish. Seba, filho de Cush, tem sido relacionado com o Iêmen e a Eritreia, com muita confusão com Sheba abaixo. Então tá, aqui é Seba, aqui é Sheba, tá? Um é com Sim, com a letra Sim, outro é com a letra Shim, né? As duas letras aqui, que no hebraico, né, elas têm a diferença aqui é que quando a bolinha está do lado de cá é Sh, quando está do lado de cá é S, né? Então você vai lembrar um pouco disso, né? Quando a Bíblia fala, quando fala em Crônicas, né? Quando eles falam assim do Shibolete, né? Então aqueles que passassem e falassem que não pronunciassem correto, eles sabiam que era da outra tribo e morriam, né? Então fala Shibolete, Sibolete, né? Daí já lascou, já morria porque não sabia pronunciar, né? Então, a gente tem bastante disso aqui no Brasil, né? O porta, que nem a gente fala aqui porta, né? O paranaense fala porta, o carioca fala porta, né? Então a diferença das sílabas vão diferenciar os nomes aqui, né? Então nós vamos ver aqui em outros lugares, por exemplo, no Salmo 72, alguns pesquisadores acreditam que é uma duplicata do mesmo nome, né? Enquanto outros acreditam que não, que é uma verdadeira divisão histórica, porque lá vai falar sobre Seba e Sabá, né? Então, Havilá, filho de Cush, geralmente considerado como uma parte da Península Arábica, perto do Mar Vermelho. Então, no mapa você vai ver, cara, que esses povos eles vão ficar nessa região, desde a Península Arábica até o norte, ali aquela região da Fenícia, Tiro, Sidom, né? Então, essa região, eles habitaram nessa região que depois que veio com essa ideia de cananeus, né? Os cananeus habitavam naquela terra, né? Então, Sabtá, filho de Cush, às vezes, né? Sabtá, às vezes relacionado com os Adramitas, sua antiga capital sendo Salbata, no Iêmen Oriental. Raamá, filho de Cush, tem sido relacionado aos Ramanitas, mencionados por Estrabão, no sudoeste da Península Arábica, e com uma cidade árabe de Regmá, na cabeça do Golfo Pérsico. Seba, filho de Raamá, tem sido relacionado com os sabeus e os povos de ambos os lados da parte mais estreita do Mar Vermelho, e ambos os sítios de Iêmen do Sul, Saudita e Eritreia, Etiópia e Somália. Então, um pouquinho do norte da África, né? Ali no nordeste da África, né? E a parte de baixo já passando para o lado de cá do Mar Vermelho, né? Dedã, né? É filho de Raamá, aparentemente uma uma região da província de Tabuk, na Arábia Saudita. Sabteká, aqui filho de Cush, possivelmente Sabaiticum, hóstil, sabeus que vivem em torno de um porto específico na Eritreia. E Nimrod, filho de Cush, também identificado como poderoso caçador diante de Deus,
fundador da antiga Babel, Acádia e Suméria, as cidades, e possivelmente na Assíria. O texto hebraico de Gênesis 10:11 levou a uma certa ambiguidade quanto à Síria. Por quê? Porque você vai ver depois que um dos filhos de Shem é Ashur, né? E esse Ashur, isso é muito interessante porque qual é a ambiguidade do texto de Gênesis 10:11? Que ele vai dizer que quando a respeito das cidades que Nimrod vai fundar, ele vai dizer no 9, ele era valente caçador diante do Eterno, e por isso se diz, como Nimrod, valente caçador diante do Eterno. E foi o princípio do seu reino, Bavel, Erech, Alcad e Calné, na terra de Shinear. A terra de Shinear é a terra onde vai ser, é a região toda onde vai ser a Babilônia. Né? Daquela terra saiu Ashur e edificou a Nínive. Então, daquela terra saiu Ashur. Então, se a gente... Por que o texto é ambíguo? Porque alguns traduzem daquela terra saiu a Assíria. Como se o Nimrod tivesse fundado a Assíria. Mais tarde, lá no norte. Né? E o texto no original ele fala dali saiu Ashur, porque provavelmente esse Ashur é o mesmo filho de Shem, um semita que foi removido por Nimrod da terra da Babilônia. Então veja que interessante se nós pensarmos como Nimrod querendo fundar estas cidades nesse lugar, já inspirado, né, pelo seu cabeça, né, nas regiões celestiais, que não é Cristo, né? E ele remove dali Ashur. Dali saiu Ashur. Literalmente vai dizer isso o texto original hebraico. Dali saiu Ashur e fundou a Nínive, a Rehovot-Ir e a Quelar, né? Então, nós vamos ter uma remoção de alguém que estava numa terra bem definida e o Nimrod, isso mostraria mais ainda para nós o modelo de operação do Nimrod. Né? Ele tinha um lugar específico que ele queria construir. Por que ele removeria alguém dali? Porque esse lugar é o lugar na Mesopotâmia, entre os rios, um dos melhores lugares no mundo para fundar uma civilização. Uma terra entre rios Tigre e Eufrates. Né? Então, ali nós vamos ver... Por que, de certa forma, eu estou me estendendo um pouquinho mais falando de Nimrod? Né? Devido à importância dele, do que ele fez na história. Né? E é o que a Escritura vai fazer. Ela vai dizer assim, cara, ele fundou essas cidades. E o Ashur saiu de lá. Como que o Ashur saiu de lá? Por Nimrod, né? Eles tinham alguma coisa, algum acerto? Não. Né? Então, me parece muito que realmente o Ashur foi removido. Então, o Nimrod, nós sabemos que ele já tinha, né, pelo seu modelo de operação, que ele não gostava do Shem, que ele não gostava do Deus de Shem, que tudo que ele vai operar e ele vai fazer vai ser contra este modelo. Né? Então, continuando aqui, nós vamos para Mitzrayim, né? E então, Mitzrayim, muito interessante, porque essa é a palavra para Egito nas Escrituras, tá? Então, Mitzrayim é o Egito. Outra coisa interessante sobre esse nome é que é Iim, né? Também está falando, né? Mitzrayim é um nome para Alto e Baixo Egito e traduz-se literalmente como Tawi,
no Antigo Egito? As duas terras. Então, Egito significa as duas terras. O Im é sempre plural no hebraico. Elohim, plural. Queruvim, plural. Tá? Então, sempre que nós vamos ter o final Im é o plural. Aqui, Egito, o que significa? As duas terras, o Alto e o Baixo Egito. Né? Então, todo o Nilo, que vai desembocar no mar Mediterrâneo, né? Tornando aquela terra extremamente fértil. Né? Muitos até hoje têm dúvidas se o maior rio do mundo é o Amazonas ou é o Nilo, tão grande que o Nilo é, né? E uma terra que foi, e isso também nos explica o porquê da grandeza do Egito. Né? Assim como nós falamos da Mesopotâmia, uma terra entre dois rios, aqui nós temos uma terra que tem um grande rio, que com as suas inundações tornava tudo fértil, né? Trazia todos aqueles dejetos, aí quando assentavam eles plantavam porque ficava muito fértil nas laterais dos rios, as cidades construídas ao longo dos rios, né? Então, todas as principais cidade sacerdotal, cidade da política, cidade todas as cidades, e eles faziam tudo isso por navegação, né? Porque era um rio bem grande. Então, o objetivo em Mitzrayim representa o número dual. Falantes da língua árabe egípcia moderna referem-se a seu país como Misr. M-I-S-R. Misr. Tá? Então, hoje, os árabes que moram no Egito, a língua que se fala, né, o árabe no Egito chama de Misr. Né? Então, o nome é antigo. Né? Então, Ludim, descendentes de Mitzrayim, às vezes considerado um erro. Então, aqui nós começamos a ver agora os descendentes de Mitzrayim, tá? Então, já vimos os descendentes de Ham e agora os de Mitzrayim. Às vezes considerado um erro de escriba para líbios, uma referência ao Libô do leste da Líbia. Anamim, descendentes de Mitzrayim, há uma referência em uma inscrição assíria de tempo de Sargão II, Anami, uma tribo localizada em Cirene, na Líbia. Leabim, descendentes, aqui, né, no original, Lehavim, descendentes de Mitzrayim, identificação incerta, possivelmente na Naptah. Naftuim, descendentes de Mitzrayim, tem sido relacionado com Naptah, a forma egípcia de Mênfis. Patrushim, descendentes de Mitzrayim, possivelmente relacionados com a palavra egípcia Patoris, significando sulistas. Casluim, de quem vieram os filisteus, descendentes de Mitzrayim. Então esse aqui é muito interessante porque ele está ligado direto, né? Os Casluim, a escritura vai falar que eles são deles saíram os filisteus. Então, talvez o povo que mais foi assim, espezinhou a Israel, né? O mais difícil de ser removido e vencido quando Josué volta para a terra com o povo, né? Depois dos 40 anos no deserto, o povo mais difícil de ser vencido foi os filisteus. E a promessa do Senhor é que eles seriam vencidos. Só foram vencidos com Davi. Só ficaram assim quietos, com Davi. Davi começou a vencer os filisteus primeiro na guerra contra Golias e depois ele fazia suas incursões ou se defendia sendo general de Saul, né? Então ele já combatia os filisteus, né? O Saul dizia: me traga 100 prepúcios de filisteus,
Davi trazia 200, né? Então, o Davi começou a vencer os filisteus só nessa época. E as cidades dos filisteus, isso é muito interessante, porque as cidades principais dos filisteus, Gaza, Gat, Askelon, deixa eu me lembrar se eu lembro mais alguma aqui, as cidades existem até hoje, né? Então, e elas fazem parte dessa faixa que é a faixa de Gaza, né? Cara, isso é muito interessante, né? A ideia a palavra Palestina, né, vem de Filistim, filisteus. Então você veja, quando nós estamos falando aqui de história, de povos que foram para cá e foram para lá no mapa, cara, isso aqui não é uma fantasia. Isso aqui não é uma historinha que tá assim, isso aí é lá, 4.000 anos atrás, né? 5.000 anos atrás. Não, cara, nós estamos falando de uma história que até Gaza tá lá. Nós estamos no meio da guerra entre Israel e Gaza, né? Cara, com as mesmas cidades e uma luta. Qual que é a luta? Se levantando, né, movimentos no mundo inteiro em prol dos Filistim, dos palestinos. Nós estamos em 2024. Né? Então, a história toda bíblica está tudo se cumprindo, está tudo. As raízes estão todas aqui. Tem muita coisa que se perdeu, que é descoberta através da arqueologia. Vão se atualizando esses nomes de quem foi para onde, mas em Apocalipse está falando de que tem uma guerra de Gog e Magog. Nós vimos que Magog é um dos filhos de Jafé. Né? Então, Gog, né? Então, tá lá, vai acontecer. Está se referindo a nomes que estão no passado bíblico. Tá? Então, aqui nós estamos dando apenas uma passada por cima para você ter mais ou menos uma ideia de onde foi cada um. Né? Depois você pode baixar a apostila, né, e dar uma lida e você mesmo pesquisar. Né? Essas atualizações na internet, que povo virou o quê, né? Isso é muito. Eu gosto muito de ter uma luz maior a respeito dos textos bíblicos. Né? Então, Casluim, de quem vieram os filisteus, né? Então, os filisteus, e isso também é interessante, porque os filisteus são descendentes de quem? Dos egípcios, cara. São netos dos egípcios. Olha que louco, né? Um povo que os egípcios já fizeram uma parte importante na história bíblica, né? Quando José vai para o Egito e quando o povo lá se multiplica, e depois tem as 10 pragas e o êxodo. E quando eles saem do Egito, o Senhor diz assim, não vão pelos caminhos dos filisteus. Mandou Moisés ir por um outro lugar. Porque ele disse assim, para que não vejam a guerra e retornem para o Egito. Porque o caminho dos filisteus, os filisteus já faziam guerra, já era um povo, cara, arretado desde aquela época. Né? Então você vê que a terra carrega algo. Não importa aonde você vive, talvez você não conheça a história da sua cidade, mas a terra carrega algo. Tem lugares que foram fundados à base de muito sangue, muito derramamento de sangue, muito sacrifício de pessoas. Né? Então, tudo isso continua. Se o sangue de Abel clamou a ponto do Senhor dizer, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra, imagina lugares onde morreram centenas de milhares de escravos, por exemplo, para cavar um aqueduto, para construir uma ferrovia. Né?
o quanto não aconteceu disso na história, né? E por isso nós encontramos lugares que são extremamente pesados, né? Você vai visitar um lugar onde teve uma senzala, né? Você diz assim, cara, tem um negócio ali, é forte, né? Pessoas foram maltratadas, mulheres foram estupradas, crianças foram abusadas, cara. Cara, os homens foram torturados, mortos, cara. As crianças viram seus pais morrendo, né, na frente delas, cara, sem dó. Então, cara, essa é a história, tá tudo aqui, né? Os começos da história bíblica estão tudo aqui. Então, nós estamos avançando, já está começando tudo a espalhar, né? Você vê que o quadrinho ficou pequeno, né? Só para descendência de Cão, né? Mas, vamos lá. Caphtorim, descendentes de Mitzrayim, associada a Caphtor, provavelmente em Creta, Chipre ou ambos. E Put, né? O outro filho de Ham, né? Autoridades antigas são bastante universais na identificação de Put com os líbios. Os líbios aqui estão em tudo, né? Líbia, líbios, cara, eles aparecem várias vezes, né? Lebu e Pito, os primeiros vizinhos do Egito, a oeste. Embora as teorias mais recentes tenham tentado contato com Fut, na Fenícia, ou a terra de Put, atualmente não identificado. Tá? Então, Put tem, né, provavelmente Líbia. Canaã, filho de Ham. Então, lembrando que este filho aqui é o filho de Ham, é que recebe a maldição de Noé. Tá? Então, lembra que não é à toa que isso aconteceu. Esse carinha aqui, alguma coisa aconteceu na vida dele, que naquele dia, nós não sabemos com certeza, né? O que aconteceu, nós já falamos sobre a nudez de Noé ser a sua esposa, né? Mas nós não sabemos o que exatamente aconteceu. A tradição rabínica fala sobre, uma linha da tradição rabínica fala sobre promiscuidade que aconteceu, sobre pecado sexual, né? Então, e isso explicaria muita coisa a respeito da linhagem de Canaã, porque os cananeus, diferentes dos demais povos, eles foram extremamente mais idólatras e mais pervertidos sexualmente na sua adoração aos ídolos. Então a terra de Canaã, você vai ver em toda a história bíblica a terra de Canaã, né, no sentido assim de que era um lugar extremamente idólatra e pecaminoso no sentido sexual, né? Então, o Canaã é conhecido por ser o nome de uma nação e os povos que colonizaram a costa oriental do Mediterrâneo, em que agora é chamado Israel e Líbano. Tá? Então, Sidom, filho primogênito de Canaã, é o nome de uma das mais antigas cidades-estados na costa fenícia. Het, filho de Canaã, considerado ancestral dos hititas, um povo de Canaã, possivelmente relacionados com Hati, uma poderosa entidade na Anatólia, localizada na atual Turquia, então um pouquinho para cima, né? O Yevusi, ou o Jebuseu, descendente de Canaã, uma tribo que vivia nos arredores de Jerusalém, que antigamente era conhecida como Jebus, de acordo com o livro dos reis. Então, quando Davi conquista toda a terra, conquista Israel, né, a terra de Canaã, ele conquista, cara, e ali as 12 tribos estão agora assentadas, os filisteus estão acalmados, mas tem uma cidade que ele ainda não conquistou, né? É a cidade dos Jebuseus.
Jerusalém, né? Então aquela história famosa dele tentando entrar em Jerusalém, mas a cidade é fortificada, ele não consegue, né? E aí eles fazem um estratagema para entrar por um canal de água onde os jebuseus não estavam guardando. Os caras entram por dentro da cidade e lá de dentro para fora, eles conseguem abrir a cidade e Davi conquista Jerusalém. Então, Davi é o rei que domina sobre toda... ele fecha essa conquista. É só com Davi que a conquista é completada, né? Depois Salomão é que vai expandir o reino. O reino vai chegar na sua plenitude. Vai ter paz com todos os povos ao redor, né? É com Salomão. Então Davi é aquele que vai vencer vai terminar, né, de vencer. O amorreu, né, o amorita, descendentes de Canaã, um povo que vive entre os rios Jordão e Eufrates, pelo menos 2000 anos antes de Cristo, conhecidos como Amurru pelos acádios e egípcios. O Girgazeu, descendentes de Canaã, conhecida pelos egípcios como Kirkash. Por que eu falo Girgashi? Então, quem fez as aulas do hebraico antigo, do alfabeto hebraico, vai se lembrar que o Gimel, que é a letra que começa as palavras hebraicas com G, né? Não existe J no hebraico, não existe o som de J no hebraico, é G, né? Então, Girgazeu, Gideon, não Gideão, Gideon, né? Gileade, o bálsamo de Gileade, né? Então, não existe a letra J, ok? Os heveus, né? Rivi, descendente de Canaã. O arqueu, esse não fala nada a respeito de lugar. O arqueu, descendente de Canaã, provavelmente cidade-estado de Arca, na Fenícia. Tá, mas Alexandre, você já falou que já tinha Sidom na Fenícia, Arqui. Nós precisamos lembrar que as nações dessa época, elas eram uma cidade. Aquela cidade, lembra Sodoma e Gomorra? Sodoma tinha seu rei, era uma cidade que tinha seu rei. Aquela era uma nação. Não tinha esse tipo assim, a Sodoma como nós temos hoje, nações continentais, né? O Uruguai é gigante, né? O Uruguai é um estado, do tamanho de um estado, né? O nosso país, então, o Brasil é violento de grande, né? Naquela época, uma cidade fortificada que tinha um rei sobre ela, aquela era uma nação, né? Já desenvolvia seu próprio comércio, tinha seu próprio governo e desenvolvia sua própria língua. Então Sodoma era uma nação e Gomorra era outra, né? Então, às vezes acontecia de 2 ou 3 cidades estarem na mesma região, como depois começa a acontecer com Babel. Então, isso vai acontecendo mais tarde, né? A princípio, cada um desses povos aqui, eles viviam muito próximos uns dos outros, mas eles eram independentes, né? Já estavam assim, já tendo sua própria cultura. Os sineus, descendentes de Canaã, Sini, né? Possivelmente ligados ao deserto de Sin ou o rio Sin na Síria, né? Se for o deserto de Sin, né, é da onde também vai dar o deserto de Sin, é da onde vai sair o Sinai, né? É a origem da palavra Sinai, Sin, né? Então, o Arvadeu, descendente de Canaã, né, Arvadi, refere-se à cidade-estado fenícia de Arvad. E o Zemareu, descendentes de Canaã, refere-se à cidade-estado da Fenícia de Zemar. O Ramateu, descendente de Canaã, refere-se à cidade síria
de Ramate. Tá? Então, se você tem interesse, continua dando uma pesquisada, pois baixa a apostila que você vai ter essas informações já, você não precisa copiar tudo, ok? Então, nós vamos passar agora para a descendência e a genealogia de Shem. Então, nós abrimos aqui a questão de como esses povos se espalharam, né? Então, existem mapas, você pode dar uma olhada nos mapas também, na internet você vai já achar para onde foram os descendentes de Yafet, para onde foram os descendentes de Shem e os de Ham, para você conseguir visualizar melhor, né, para onde foi e para onde eles se espalharam. Okay? E aqui em Gênesis capítulo 10, no versículo 20, ele encerra esta genealogia, então, ele dizendo assim, então Gênesis 10, 20, estes são os filhos de Ham, segundo suas famílias, suas línguas, em suas terras, em suas gentes. Tá? Então, aqui nós já temos uma ideia de uma separação de terras, de línguas e de línguas, tá? Então, aqui e isso é algo que me chama muito a atenção, porque ele fala de novo, antecipadamente, que eles já tinham as suas línguas. E só depois, do final desse capítulo, é que nós vamos entrar na história de Babel. Quando há a confusão, a mistura das línguas. Então, de novo, nós entramos naquela questão de que o narrador, né, o escritor, ele conta a primeira história já dos povos. Isso que vai acontecer com a genealogia de Shem, que nós vamos ver agora. Porque você vai notar que ela não está completa. Tá? Que ela vai somente até Joctã, até os filhos de Joctã. Tá? Então diz assim, e a Shem, versículo 21, nasceu-lhe também a ele, pai de todos os filhos de Eber, irmão de Yafet, o mais velho. Então, o original ele é bem seco nisso. Ele diz assim, e a Sem nasceu-lhe. Né? Algumas vezes vai dizer também, nasceu-lhe filhos. Né? Mas o original diz assim, e a Sem nasceu-lhe. Né? Também a ele, pai de todos os filhos de Eber. Então, ele já liga o Shem, né, a este cara aqui, Eber, o terceiro filho, filho, neto, o bisneto de Shem, tá? Então, guarde esse nome, Eber, né? Porque esse é um cara, ele é aquele que vai dar o nome à nação, ao povo hebreu. De Eber, Ivri, Ever, vem Ivri, o hebreu. Né? Aquele o que atravessa o rio, aquele que atravessa, né? Aquele que passa para o outro lado. Né? A ideia de ser, e a gente vai ver isso sobre a nação, né? O hebreu. Abraão vai ser o primeiro a ser chamado de o hebreu. Né? Abraão Ha-Ivri. Aquele lá, o Abraão, o hebreu. Né? Aquele que atravessa, porque Abraão é aquele que vai sair da terra dele. Primeiro vai sair de Ur dos Caldeus, porque o pai dele sai de lá. Depois vai até Haram. De Haram ele entra na terra de Canaã. Então ele é alguém que está passando de um lugar para o outro. Né? Espiritualmente,
é assim também a nossa fé, né? A gente vai passando você passa de um lugar para outro. Você tinha uma condição antes e depois você passa para o outro lado, né? Ainda que muitos falem assim, não, mas eu nasci na igreja, né? Não, você nasceu no hospital, né? Talvez alguém nasceu, né, na igreja, né? Mas a maioria, né? E a nossa fé é uma fé de aceitação. Você não recebe ela por herança só. Assim, a ideia de você, teu pai é, então você é, e teus filhos serão, né? Nós não somos muçulmanos, né? Que obriga o filho a ter aquela fé. A nossa fé é por consciência. Eu creio e eu recebo Yeshua como não é por obrigação, né? Não é por batismo de criança, não é por certificado de batismo, é uma fé por crer. Eu creio e continuo crendo. E essa é a ideia de que Abraão, ele vai entendendo esse processo e vai andando nisso. Tá? Então, e aqui nesse versículo 21 também fala uma outra coisa interessante. Ele diz assim, pai de todos os filhos de Éber e irmão de Jafete, o mais velho. Tá? O original fala exatamente isso. O Gadol, o mais velho. Jafete, o Gadol, o mais velho. Então, a tradução, se a sua tradução diz assim, porque Shem é o mais velho, né? Eles inverteram a frase. Tá? Porque a frase é exatamente assim no original, né? Ele vai dizer assim, Avi Kal Bnei Eber, então pai de todos os filhos de Eber, Ahi e Jafete, irmão de Jafete, Hagadol, o grande. Jafete o grande, tá? A ideia de que isso no hebraico tipo, o grande é o mais velho, é o grande, é o irmão grande, tá? Então, por isso aqui, na linha do tempo, né? E qual a diferença que isso vai fazer? Porque Jafete nasce quando Noah tem 500 anos. Em 1556 aqui, ó, tá? Então, e depois nós vamos ver que Shem nasce 2 anos depois. Por que isso é importante? Porque muitos neste cálculo, né, estamos falando de algo técnico. Aqueles que estudam as genealogias, que estudam os tempos, quando que nasceu Abraão, esse é um momento em que muitos se perdem nesse cálculo aqui, porque, como o texto diz, Noah, com 500 anos, teve filhos e gerou a Shem, a Ham e Jafete. Parece que Shem é mais velho, porque está primeiro. Mas lembre-se que é o nível de importância. Né? É por causa do nível de importância. Assim como Abraão também não é o mais velho. Né? Então Terá vai gerar e depois nós vamos ver isso quando chegarmos nesse momento em Abraão. Vamos ver a mesma situação acontecendo. Né? Então aqui Jafete é o mais velho, Shem é o segundo e Ham, que vai dizer no texto lá atrás, né? Quando Noah desperta do seu sono, da sua bebedeira, ele diz assim, e ficou sabendo o que fez o seu filho mais novo, Ham, tá? E amaldiçoou a Canaã. Maldito seja Canaã. Né? Tudo isso, essas ordens são perfeitas no texto. Nós não podemos não acreditarmos nelas. O escritor fez isso, cara, porque ele estava querendo nos comunicar algo. Aconteceu alguma coisa, o Canaã, por que Putin não estava envolvido? Né? Por que Mitzrayim não estava envolvido? Por que Cush, aonde estava, eles não existiam? Né? Não, o Canaã fez alguma coisa, cara, que o Noé desagradou demais. Foi pecaminoso. Né? E então
os filhos de Shem, Elam, Ashur, Arpachad, Lud e Aram. E os filhos de Aram, né? Então nós vimos aqui os filhos de Shem, né? Elam, Ashur, Arpachad, Lud e Aram. Então o Arpachad está aqui. Por que só o Arpachad está aqui? Porque ele é a continuação da linhagem. Então, Arpachad, tá? Aquele que se estende como o peito, tá? Shad, palavra Shad, em hebraico, peito, né? Por isso, Abraão, eu sou, né? Ele diz assim, né? Já existia uma deusa naquela época com 12 seios, a deusa Shaddai, né? Agora, olha que louco isso, né? O Senhor fala para Abraão, eu sou o teu El Shaddai, eu sou aquele que te nutre, eu sou aquele que te sustenta, né? E o Senhor usa a mesma palavra que já fazia sentido para Abraão. Ele só está dizendo, eu sou o El Shaddai, né? Eu sou, né? O Senhor não tem problema nenhum de usar uma palavra que já existia, né? Para trazer a memória do Abraão, para trazer ao entendimento de Abraão algo que já fazia parte da vida dele, né? Então, e Arpachad gerou a Shelah, né? Então, Shelah. E Shelah gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um era Peleg. Então, o Peleg, né, significa divisão, né? Então, Shelah, Arpachad, estendido como peito. Shelah é enviado. Enviado. Lembra da palavra, a palavra Shelah é a palavra usada para apóstolo, né? Shaliach, é da onde vem a palavra apóstolo, Shaliach, o enviado, né? Eber, o ivri, né? O hebreu, o que atravessa, e Peleg, ele vai dizer assim, porque em seus dias foi repartida a terra. Porque Peleg significa divisão, tá? Então, o nome, ele recebeu o nome porque foi bem nessa época. Então, aqui eu coloquei a Torre de Babel aqui embaixo, tá? Simbolizando esse momento aqui, porque é em 1757 que acontece esse evento, tá? E o nome do seu irmão é Joctã. E a Joctã gerou a Almodad, a Shelef, a Hatzmarvet, a Yerach, a Hadoram, a Uzal, a Diclá, a Obal, a Abimael, a Sheba, a Ofir, a Ravilá e a Iobab. Todos estes eram filhos de Joctã. E foram suas habitações desde Mechá, a entrada do término do monte do Oriente. Estes são os filhos de Shem, segundo suas famílias, suas línguas, em suas terras e em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, por suas gerações, em suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então aqui nós vamos ter esse momento, cara, em que você veja que aqui não fala, como nós conhecíamos nas outras genealogias, o fulano gerou a fulano e viveu tantos anos, gerou filhas e filhas. Aqui nós temos o capítulo 10, que é conhecido como a tabela das nações. Está explicando de onde saíram as 70 nações. Então, na Septuaginta, a versão grega, vai falar sobre 72 nações. A Bíblia judaica vai trazer e sempre fala sobre 70. Né? O que está muito mais alinhado com o número bíblico, né? de que são 70 nações. Né? Que quando, inclusive, fala, né, que quando o Senhor
dá a Torá para Moisés e para o povo no Monte Sinai, que ele falou, a tradição rabínica, a tradição judaica fala que eles falaram, que o Senhor falou em 70 línguas, representando as 70 nações que existiam na época, né? Porque a Torá era para as 70 nações. Pois nós vamos ver os 70 anos deles na Babilônia, né? Representando eles nas nações, né? As 70 semanas de Daniel, o número 70 ele começa a ser repetido como uma totalidade, ele tem a ver com nações. É o 7 que fala sempre de algo que é completo, que é algo que é pleno, mas quando está multiplicado por 10, o 70 ele está relacionado às nações. Então, Yeshua, quando ele envia, a primeira vez que ele envia os seus discípulos, que vão sem ele, né? E ele dá autoridade para eles curarem, para eles expulsarem demônios, eles vão, são 70 discípulos. É a primeira vez que eles vão para as cidades. A ideia de nações, que eles estão começando a abrir e agora eles estão preparando o caminho para o Evangelho, né? E eles vão de 2 em 2. Né? Então, isso está sempre relacionado. 70 são as pessoas que entram com Yaakov no Egito. Né? 70 são, né, os filhos de Yaakov que entram no Egito. Né? Então, e de lá se forma uma grande nação, né, israelita. Então, nós vamos ter essa conotação, ok? Nós vamos parar por aqui e já vamos dividir esse vídeo aqui ao meio para nós continuarmos nessa segunda parte aqui falando sobre a Torre de Babel e a genealogia completa de Sem. Ok? Shalom.